Estamos aqui no Comprofit, Congresso Nacional de Ações de Lucro. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre Bez. E eu estendi esse convite a ele por conhecer o trabalho que ele vem realizando em grandes empresas, no sentido de nos dar dicas e passar o conhecimento que ele tem dos resultados, do que é interessante no sentido de credit scoring. Então, ele como especialista, trouxemos ele para o nosso congresso, no qual eu agradeço a sua presença, Alexandre. Muito obrigado. Pessoal, muito bom dia. Porque eu não sei que horário que vocês estão assistindo, então eu espero que seja logo pela manhã, porque é mais fácil e consegue absorver melhor as dicas. E a gente está aqui para falar sobre o credit score. O Lineu, há algum tempo atrás, me convidou e falou: Alexandre, a gente precisa, a gente gostaria de que você pudesse passar algumas dicas, alguns pontos chaves sobre essa importante ferramenta. E pensando como deveríamos tratar esse assunto, gostaria de iniciar, não somente falando sobre o credit score, mas falar sobre o conceito de modelo de escoragem. Porque é um conceito um pouco mais amplo, com muito mais aplicação do que usualmente a gente vai tratar ao longo dessa conversa. Por exemplo, o conceito de escoragem é um conceito onde a gente tenta criar uma régua, criar uma organização, um ordenamento de preferências entre as pessoas que nós temos maior preferências para aquelas que nós temos uma aversão. E isso pode ser para onde? Para conceder um crédito, para fazer uma operação, por exemplo, qual é o meu cliente que pode me gerar mais lucro, para simplesmente uma ação de cobrança, quem eu devo estar cobrando preferencialmente, como eu devo estar cobrando, é uma segunda etapa, para saber quais clientes têm maior possibilidade, maior probabilidade de permanecer com a gente, quais ações a gente pode atuar para reter eles. Então, quer dizer, quando a gente fala em escoragem, são ferramentas quantitativas que, no final das contas, irão ordenar, irão nos darão uma organização através de preferências. Usualmente, essa ferramenta é bastante utilizada para a concessão de crédito, dada a peculiaridade do negócio. Como qualquer outra ferramenta quantitativa, a gente tem que ver o uso que ela terá. Então, por exemplo, em crédito, a velocidade com que você concede para alguns tipos de produtos de crédito, um financiamento de um automóvel, por exemplo, o tempo que você libera é muito relevante. E aí não dá para você perder uma semana, duas, alguns dias analisando o cliente. Você precisa ter uma ferramenta que auxilie você para quem você deve conceder ou não. Por isso que a credit é bastante disseminada. É muito disseminada, Lineu, em instituições financeiras. Mas não é somente aplicada a instituições financeiras. Toda organização que de alguma forma oferece crédito, seja para vender os seus produtos, que produz, que industrializa, que importa, ou até mesmo para operações de crédito, mesmo a companhia não seja, mesmo a organização não sendo financeira. Ela é muito útil. Alexandre Bez, a minha primeira pergunta é: quais são as dificuldades que você vê para explicar um projeto dessa natureza, para demonstrar os benefícios para os empresários? Bom, Lineu, também gostaria de agradecer a lista de questões que você colocou, que eu acho que conseguem abordar de forma bastante ampla e relativamente profunda para os nossos minutos que estaremos juntos. Essa ferramenta. A respeito da sua pergunta, normalmente as pessoas que nos buscam para implementar, para auxiliar, não somente no desenvolvimento, mas até mesmo no desenho do processo de decisão da concessão de crédito, elas usualmente já estão mais familiarizadas, ou já pesquisaram a respeito disso, ou até mesmo já tentaram implementar e não tiveram muito êxito. Então elas vão falar: olha, a gente tem aplicado, não está satisfeito com o resultado e a gente quer um auxílio de um profissional, de uma equipe mais técnica, mais quantitativa, com maior experiência prática e tudo mais. Enfim, para as pessoas que já conhecem o credit scoring, que já conhecem o processo de concessão de crédito e o uso de ferramentas quantitativas, usualmente a gente pega e implementa, faz uma análise e vê quais são os pontos. Para aquelas empresas que querem conhecer, eu diria para vocês, ela é bastante prática se vocês conseguem crédito, o credit scoring, obviamente. E se o processo de concessão de crédito tem um volume relativamente grande, onde a análise, se fosse feita da forma como vocês gostariam
pessoa a pessoa, seria tão cara e tão grande, tão volumosa, que consumiria uma boa fatia da sua receita, uma boa fatia do seu lucro. Daí, nesse caso, onde não é viável uma análise aprofundada, qualitativa, uma análise pessoa a pessoa aprofundada, porque onera demais o resultado da operação, aí sim eu diria que é muito possível, é muito provável que uma ferramenta de credit scoring o auxilie a capturar esse valor. E aí eu pergunto, qual que é o tamanho de empresa que pode se valer dessa abordagem, dessa metodologia? Qualquer tamanho, não tem uma... usualmente a gente imagina que somente grandes organizações necessitam de credit scoring. Não, isso não é verdade. Eu acho que o principal fator de relevância do credit scoring é justamente o volume. Pode ter grandes organizações que fazem poucas operações de crédito, me limitando somente. Grandes operações, poucas ao longo do ano, essas aí não faz tanto sentido vou utilizar um credit scoring. Agora, existem pequenas organizações que têm um volume muito grande de operações de crédito. E aí, um credit scoring, obviamente, que vai auxiliar. Ela não deve ser trabalhada sozinha, deve ser trabalhada junto com uma política de crédito, junto com um processo de concessão de crédito, de concessão e cobrança, são ações conjuntas e complementares, mas para essas empresas que têm um volume bastante grande, aí eu recomendo. E pode ser empresas relativamente pequenas. Então imagine uma empresa que atende, que vende produtos, concede créditos, mesmo que o valor seja baixo, mas o volume seja muito grande. As pessoas precisam, de fato, de um mecanismo que auxilie, que não seja oneroso, que seja barato e, ao mesmo tempo, ela diminua o default, diminua a inadimplência dessas operações. Para elas que eu recomendo. É importante dizer que todo o processo de modelagem, de implementação do credit scoring, necessita de informações. Informações onde, no final das contas, a gente queira distinguir pessoas que têm maior grau, maior probabilidade de estar inadimplentes, de não cumprirem com suas responsabilidades, não cumprirem com o que foi tratado, no caso a venda, a pessoa está pagando, daquelas que têm um maior grau de cumprir com as suas responsabilidades, das adimplentes. E claramente a gente vai optar pelas adimplentes, que no final das contas, o que a gente pretende, né? Fazer operações que nós recebamos e, por consequência, alcançamos o resultado que nós desejamos. Eu gostaria de aproveitar e perguntar quais são os mitos que envolvem essa questão de concessão de crédito. Quais são as ideias que estão mal entendidas pelas empresas que não condizem com a realidade? Mitos. Primeiro, existe uma aversão bastante grande ao uso de ferramentas quantitativas. As pessoas têm uma certa aversão a números. Então, por conta disso, as pessoas falam, puxa, como a gente é uma empresa que nasceu pequena, cresceu, que não tem profissionais muito qualificados tecnicamente, talvez nós não nos enquadremos naquele perfil de empresa que possa se beneficiar de uma ferramenta de gestão como essa. Não é verdade, porque faz parte também do desenvolvimento do credit scoring, do desenvolvimento do processo de decisão, do uso da ferramenta, você criar mecanismos para aquela pessoa, mesmo que um perfil simples, um perfil pouco técnico, não conhecimento especializado, possa se beneficiar dela. Desde que bem orientada. Desde que bem orientada, mas também faz parte do modelador, da modelagem, do processo de concessão, do desenho, do uso da ferramenta. Isso é muito importante. Você possibilitar uma ferramenta que a pessoa possa usar. Eu te dou até um exemplo, fazendo uma analogia, com o iPhone. O iPhone é uma ferramenta tremendamente simples, é um telefone simples. Você pega um iPhone, você só tem um botão nele. Agora, não é porque ele só tem um botão, porque ele é fácil de utilizar, que ele foi fácil de construir. E a finalidade, o grande valor do iPhone não é toda a tecnologia por trás, mas é simplesmente a facilidade de uso. Para modelo é a mesma coisa. Uma ferramenta de credit scoring é a mesma coisa. Eu tenho que simplesmente, e o ideal seria que a pessoa, quando for conceder crédito, olhe para aquilo e tenha a informação cabível. Vou conceder ou não, se conceder e preciso de alguma garantia, ou se eu preciso de algum outro mitigador. Mitigador é o que
alguma ação que vai diminuir. Ou até mesmo, se eu concedo eu faço essa operação, mas eu preciso de uma taxa de juros maior, todas essas alternativas sejam viáveis, sejam fáceis. Então tem até, para alguns clientes, a gente desenvolve uma ferramenta bastante sofisticada e no final o usuário vai receber somente uma mãozinha para cima dizendo pode conceder ou não pode conceder. Ou um terceiro item é, puxa, conceda, mas fale com o seu chefe, que esse sim já está preparado e sabe quais ações tomar mediante aquela oportunidade de negócio. E em relação à evolução histórica dessa metodologia, dessa abordagem de concessão de crédito, ela vem sendo aprimorada ao longo do tempo e teve algumas mudanças? O que você pode comentar a respeito? Bom, aí para falar um pouco sobre a evolução histórica do credit scoring, a gente tem que comentar um pouco sobre os dados, sobre as informações que são o combustível dessa ferramenta. Então, por exemplo, a ferramenta em si, a metodologia quantitativa, a metodologia estatística, usualmente, e na grande maioria das vezes, é uma regressão logística. Não necessariamente há outras formas de você desenvolver um credit scoring, mas vamos para a mais tradicional, a regressão logística. Ela tem sido utilizada há várias décadas. Você vê um desenvolvimento inicial, um conceito julgamental no início da década de 50. Uhum. Você vê em 60 um uso um pouco mais intensivo de modelos, limitado às ferramentas tecnológicas que facilitavam o uso, e aderente às ferramentas tecnológicas que a TI, os computadores que foram se desenvolvendo rapidamente em conjunto com os dados disponibilizados, as ferramentas foram se sofisticando. Sofisticando em que sentido? Em qual direção? Nos tipos de dados que nós utilizamos, na velocidade que nós utilizamos elas e na qualidade, na resposta. Então, por exemplo, muito antigamente você tinha variáveis que eram se é casado, região onde você mora, o sexo da pessoa, a idade, a profissão. Ao passar do tempo, algumas variáveis foram sendo substituídas por outras. Algumas variáveis, por exemplo, aqui no Brasil, está hoje em discussão, muito em pauta isso, em algumas regiões do país, principalmente, que algumas variáveis não são adequadas, legalmente não podem ser utilizadas, e outras estão sendo utilizadas. Então, por exemplo, existem variáveis que é questionável se você não está gerando um certo preconceito no uso delas. Por exemplo, Daniel, qual time que você torce? Uhum. Qual? Eu particularmente não tenho time, mas então, posso fazer uma simulação. Mas daqui a pouco, se você utilizasse um time X, talvez fale, não, esses caras são muito mais arriscados. Claro, é uma brincadeira. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é proibido você utilizar a região. Por quê? Porque uma região pode identificar um grupo étnico, uma constatação do grupo étnico, e pode gerar de alguma forma uma questão de preconceito. Fala, não, puxa, para aquela região onde existe esse grupo étnico, você não concede crédito. Não que você queira estar gerando preconceito, mas simplesmente os modelos indicam isso. Então, por exemplo, isso não pode lá fora. Tá entendendo? Uhum. Ou, por exemplo, preferência sexual. Puxa, isso aí pode ser um agravante. No Brasil, essa discussão hoje está bastante parizada. Bom, esse é um exemplo de variáveis que não são utilizadas e estão sendo refinadas e provavelmente talvez não sejam mais utilizadas no futuro médio e longo. Já outras ferramentas que não estão sendo utilizadas estão sendo. Por exemplo, a gente chama de ferramentas ou dados transacionais. É o teu fluxo de caixa. Se eu saber o teu fluxo de caixa, talvez eu tenha muito mais capacidade de saber quais são suas preferências. Consigo estimar sua renda, consigo identificar qual a tua probabilidade ou não de pagar uma determinada operação de crédito. Entendeu? Então essas variáveis não eram utilizadas no passado porque eram difíceis de serem obtidas, capturadas, e ao mesmo tempo eram difíceis de ser tratadas. Hoje não, nós temos um cabedal tecnológico bastante grande, a gente pode. Hoje, as iniciativas, Irineu, estão sendo voltadas muito para outros dados, como, por exemplo, dados da internet. Por exemplo, hábitos que você tem na internet podem ser capturados e utilizados na concessão de crédito. Hábitos que você está navegando, que você está optando, que você está buscando uma determinada página. Inclusive em redes sociais.
Estão entendendo? Para você ter uma ideia, nível de sofisticação que hoje se chega, com uma pesquisa, na verdade foi um trabalho aberto entre cientistas, a gente chama de cientistas de dados do mundo, então no qual eu fui convidado, eles pediam para a gente tentar estimar o nível, o grau de probabilidade de psicopatia de pessoas que utilizam o Twitter. Para quê? Para que através do Twitter eu consiga identificar quão provável você seria ou não um psicopata. Então é isso, quando a gente fala hoje em dados, é muito rico, e a privacidade dos dados, a gente está falando justamente em processo de concessão, processos de decisão, onde vão ordenar se você pode ou não para se beneficiar ou não. Você pode ser preterido ou preferido numa decisão. Então, quando a gente fala em evolução do credit scoring, a gente sai do mundo antigo, com poucas informações, e vai para um mundo muito mais sofisticado. As empresas que conseguirem acompanhar esse desenvolvimento acelerado terão um resultado muito mais e provavelmente serão sustentáveis no curto, médio e longo prazo. Curto por quê? Porque as coisas estão se modificando muito rapidamente. O credit scoring, no final das contas, é uma porta para a implementação de ferramentas quantitativas, para auxiliar nas decisões da organização. Puxando um pouco isso, talvez quem desconheça credit scoring, eu vou dar um exemplo bastante lúdico de como você implementar isso. Se você me deixar. Claro, está aqui para isso. Como que eu vou fazer esse ordenamento, essa priorização? Eu posso pegar características cadastrais, profissão, região, renda, tempo de uma conta bancária, tempo como cliente. E eu vou, com essas informações, comparar, baseado nos dados históricos, que perfis tiveram maior incidência, maior ocorrência de atrasos, de não pagamentos e inadimplências, em função de outras pessoas. Então, quer dizer, se eu pego uma pessoa que mora em uma determinada região para outra, e nessa região, ou esta profissão, tem um número muito menor de inadimplências versus o grupo 2, o grupo controle, eu posso dizer que essas pessoas que tiveram uma inadimplência muito menor são preferenciais, tem uma preferência para eu fazer negócio, daquelas que têm um nível, uma probabilidade, um histórico de não pagamento muito maior. Então, quer dizer, essa ferramenta ela vai buscar informações quantitativas ou qualitativas, qualitativas nós chamamos de variáveis categóricas, para ordenar de maneira racional, mais científica, quais pessoas nós temos preferências. Claro que ela não vai conseguir separar o joio do trigo com perfeição. Terão pessoas que serão aprovadas e serão maus pagadores, e haverá também pessoas que iriam pagar, mas que a ferramenta disse não. Eu não concederia o crédito porque ela tem um perfil de alto risco. Acontece. A grande vantagem, o que diferencia o modelo bom do modelo mau, é justamente a qualidade na diferenciação entre o grupo A e o grupo B. Entendeu? Então eu consigo, com essa ferramenta, separar aquelas pessoas preferenciais daquelas que eu não teria incentivos para executar a operação. Não teria incentivos para estar concluindo o negócio. Perfeito? Problemas. Muitas vezes as pessoas não têm ou não sabem como monitorar isso. As pessoas terminam deixando pessoas de fora que seriam ótimos pagadores, mas por nunca terem concedido por um viés, por um blind, por uma limitação, não sabem se elas são boas pagadoras ou não. Eu me lembro muito, antigamente, antes desse boom de crédito que nós passamos nos últimos anos, a Casas Bahia concedeu ou cresceu justamente por conceder crédito para pessoas de baixa renda, que, numa primeira visão, as pessoas imaginariam que seriam más pagadoras. E, no final das contas, isso há muitos anos atrás, porque o próprio ambiente de negócio pode se modificar, mas muitos anos atrás se observou que era um bom negócio. Sem dúvida. Quem, na sua experiência, solicita um projeto dessa natureza, discute esses assuntos com você e contrata um serviço dessa forma? Olha, depende
do grau de maturidade. Eu diria para você que depende do grau de maturidade com que a companhia está em relação à concessão de crédito. Então, se existe uma companhia, um grande banco que já faz isso durante vários anos, décadas até, já tem uma área específica, onde eles contratam e falam, nós precisamos aprimorar nossos modelos de crédito. A gente precisa implementar modelos de crédito, por exemplo, para PJs, grandes corporações, que é hoje um desafio que nós temos, porque a gente chama de empresas de baixo default. Então, no caso de empresas que já têm uma maturidade na concessão de crédito, usualmente são os profissionais que já lidam com modelos, são gestores de modelos de concessão, são gestores de risco de crédito, são gestores de crédito, os diretores de crédito. Em empresas menores, onde não tem uma maturidade, não tem uma área específica para isso, usualmente vem a alta cúpula, ou vem o presidente, o dono da companhia, ou vem os diretores, e aí, quando eu falo diretores, usualmente o financeiro, né? Que dá mais familiaridade, tem mais abertura para números. Eu poucas vezes, meu primeiro contato foi com a área comercial. Um erro. Por quê? Porque essa ferramenta ela vai possibilitar com que a área comercial alcance os resultados de maneira muito mais efetiva. Se a área comercial ela é devidamente remunerada, não só pelo negócio, mas pelo resultado de cada negócio. Se uma área comercial ela é medida, incentivada, tem ferramentas de pagamento de bônus e tudo mais pelo resultado dela, o lucro líquido gerado por aquela operação, por aquele negócio. Então, puxa, para eles é fundamental que tenha esses modelos mais sofisticados de concessão de crédito. Quando isso não existe, aí vem a área financeira, que fala, olha, a gente está tendo muita perda, nosso PDD está muito alto, a gente está tendo muita inadimplência, tem tido fraudes, porque existem modelos de concessão de crédito, só que, como eu disse para vocês, o modelo de scoring também escora a probabilidade de fraude. Um pouco diferente, mas usualmente as pessoas buscam por ferramentas como essa, né? Buscam, e daí está todo no bolo. Então, Lineu, normalmente quem busca são os profissionais. E esses projetos são grandes, demandam grandes sistemas? Qual que é o contexto para a realização de um projeto dessa natureza? Não, você veja, como eu disse, depende do nível de maturidade que está. A gente pode terminar implementando em planilhas. Usualmente, a tecnologia que a gente usa aqui na companhia utiliza de ferramentas bastante sofisticadas. Mas uma coisa é você desenvolver um modelo, calibrar um modelo. Outra coisa pode ser disponibilizar. E aí você pode disponibilizar, pode ser em ferramentas de planilhas, pode ser em softwares proprietários, onde você vai, as pessoas programam e desenvolvem isso e montam um site, onde a pessoa acessa e o cálculo sai direto. Pode ser em outras ferramentas bastante sofisticadas. Então depende do nível de maturidade e a exigência, a necessidade. Quando eu penso em credit scoring, eu sempre... a implementação do credit scoring, eu sempre digo, pessoal, qualquer ferramenta quantitativa está muito em função do nível de maturidade da cultura da organização. Eu nunca daria uma Ferrari para uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Então eu falo, gente, vamos passo a passo, vamos aprender, vamos começar com devagar, e aí vocês vão entendendo as possibilidades, as vantagens de uma ferramenta como essa. Na medida que vocês estarem se familiarizando, que a cultura seja disseminada com processos que são baseados em dados, um processo de decisão um pouco mais quantitativo, mais técnico, vocês vão aprimorando. Porque não só em companhias, em implementações, sistemas, mas em qualquer outro negócio, o mercado consumidor, o seu cliente, ele se modifica, os hábitos se modificam. Então, o modelo pode continuamente passar por recalibrações ao longo ao longo dos anos, como também uma ferramenta que é fundamental para uma boa implementação do credit scoring, que é a política de crédito, ela pode estar se modificando. A gente não pode ver um modelo credit scoring descontextualizado do todo. O que eu diria para vocês se alguém chegasse hoje? Alexandre, eu quero implementar um credit scoring porque eu acho que é importante para a minha organização. Então, a primeira coisa é nós iríamos entender a cabeça deles, a cultura da organização, entender como está o contexto. Isso é muito importante.
é necessário distinguir a ferramenta quantitativa do conhecimento de negócio, da capacidade de implementar um modelo de forma pragmática, de forma viável e que gere resultado. Aí que eu acho que é um dos principais pontos do gato. É saber como conduzir esse processo. Não é só como conduzir, você tem que ter conhecimento mesmo. Porque não adianta ser um excelente matemático, um excelente estatístico, o cara vai fazer um negócio bom. O cara tem que saber como implementa uma ferramenta útil dessa, que senão você pode estar terminando fazendo uma grande bobagem. Ao invés de trazer valor, está destruindo valor. A pessoa tem que estar familiarizado com isso. Então, minha recomendação procure pessoas que têm um grau de maturidade, um grau de conhecimento grande sobre o uso do modelo, para qualquer modelo. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Saber que modelo é uma excelente ferramenta, mas não é somente ele. No caso do Credit Scoring, puxa, deixa eu entender o negócio de vocês, deixa eu entender o ciclo de negócio de vocês, o ciclo da operação de vocês, deixa eu entender o grau de maturidade, como é que está a política. Puxa, vamos começar com o modelo? Vamos. Quais dados vocês têm? Dependendo do nível de qualidade dos dados, pode ser uma implementação imediata, você pode falar, não dá. A gente tem que estar elaborando, estar construindo uma base de dados mínima para que, de fato, não seja um esforço que o resultado seja baixo. Então você olha os dados, você olha a política. A política você já começa a ver, olha, vamos fazer alguns ajustes aqui, que o processo, a gente não pode se limitar ao modelo Credit Scoring, mas o processo de construção como um todo. Olha, trabalha aqui, trabalha ali, deixa eu entender os dados, deixa eu ver o comportamento, ver as ineficiências. Depois que a gente corrige esses detalhes, deixa relativamente organizado, é que a gente vai agora, vocês estão familiarizados com o estudo, a análise das informações importantes? Pessoas estamos. Então agora a gente vai ver um modelo para vocês. É em escala, é escalado, é escalonado a implementação. E por isso mesmo deve ser de imediato entendido que uma ferramenta como essa, caso se aplique, caso seja adequado para a sua organização, seja implementada de imediato. Porque, ou melhor, implementado não, mas iniciado de imediato. Porque às vezes uma implementação, eu não estou falando de gastos ao longo do tempo, noções, aprendizagem, aculturamento, conhecimento, começa a ser a partir de agora. Então, puxa, eu estou em empresa, estou faturando bastante, estou no interior do Brasil e eu preciso auxiliar no processo de concessão de crédito. Pode ser, por exemplo, financiar agricultores, seja lá o que for. Uhum. Puxa, então peraí, que dados vocês têm? Temos esses. Precisamos de outros mais. Vocês podem conseguir? Conseguimos daqui um prazo de X tempos, 6 meses, 1 ano, nós teremos informações. Ótimo. Como é que está a política de vocês? Está assim, 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 assim. Ótimo. Vamos ver como que a gente consegue consertar ela. Olha, vejam isso, vamos fazer algumas imitações. Essa experiência nos diz que isso nos comporta bem. Então, essas informações elas são relevantes. Bess, outra pergunta. Quais são as áreas mais envolvidas na condução de um projeto dessa natureza? Como eu disse, pode parecer até curioso, mas dependendo do negócio, quase todas as áreas principais de uma organização. Finanças, porque o resultado termina atingindo o financeiro. Uhum. Comercial, eu não posso fazer uma coisa descolada do comercial. De marketing. Puxa, eu tenho que levar em consideração a estratégia, qual o cliente que eu vou querer à frente. Talvez esse cliente não seja o mais desejado agora, mas futuramente vai ser. Então, quer dizer, eu não posso desconsiderar as várias facetas da organização. Se você simplesmente se limitar a uma área, você vai estar deixando de fora do desenho do processo, onde eu vou implementar o modelo Credit Scoring, informações são fundamentais. São fundamentais. Um exemplo para vocês. Não vou falar o nome do banco, mas uma grande lição que eu tive na vida, isso há muitos anos, mais de 10, muitos de vocês talvez se lembrem, mas eu me lembro que eles começaram a conceder crédito e abrir contas para clientes que não tinham potencial de resultado imediato. Mas, passados os anos, aquelas contas que eles abriram quando os caras eram ainda muito jovens, se mostrou um resultado fantástico, porque eles conseguiram fidelizar clientes com alto potencial de receita e de lucro na frente, quando ainda ninguém olhava para aqueles caras.
Então, o que foi? Uma visão de No longo modelo, prazo. uma visão de longo prazo, que gerou uma sustentabilidade enorme para a organização. Um valor enorme para a organização é o quê? Eu deixei de fazer negócios, de atender clientes que hoje não me eram os melhores, mas no futuro a probabilidade era quase certa que seriam os meus melhores clientes. Então, quer dizer, o modelo credit score, de concessão de crédito, ela não deve simplesmente se limitar a uma área. E aí vai dar, como eu disse, da maturidade, da experiência do profissional envolvido num projeto como esse, de saber até onde pode ou não ir para cada organização que vai passar por essa evolução. Agora, uma pergunta que pode ser a que muitos estão tendo em mente, se você teve já experiência de um projeto desse sendo implementado e a empresa decidiu interromper o processo. Se isso já aconteceu e por que isso acontece? Por que isso pode acontecer? Pois é, nunca me passou, eu não diria interromper, nunca passei por uma situação onde ela falou, não vamos seguir por isso. Porque é evidente os benefícios decorrentes da implementação de um projeto como esse, do uso de uma ferramenta quantitativa. Há estudos que demonstram que o resultado, o ROI, vai próximo de 1000%. Então, realmente, é um tremendo investimento. Você gastar horas consumindo intelecto pelo resultado lá na frente. É aquela coisa, vale muito a pena planejar, fazer a coisa certinha, porque o resultado, os frutos virão. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão com sede ao pote, como eu já havia comentado, e quando a gente começa a enxergar, você fala assim, olha, meu amigo, é o seguinte, o que vocês hoje pretendem, a ferramenta que vocês pretendem, embora a gente saiba que ela é fundamental, vocês não têm as informações, ou a gente chama de data quality. A qualidade dos dados não é adequada, porque os dados me trazem pouca informação, eles não são confiáveis. Eu acho que o grande limitador em primeiro é a cultura, as pessoas entenderem o valor, e uma vez que elas entendem o valor disso, os dados. Daí você fala, puxa, mas eu preciso somente de dados? Não, eu posso começar com muitos dados, posso começar com os modelos mais simples, e à medida que vai amadurecimento da cultura, eu vou sofisticando. Hoje, a gente tem uma vantagem bastante grande, que podemos utilizar dados ou ferramentas de buros, dados que vêm de buros de crédito, por exemplo, ou até mesmo, dependendo do tipo de negócio que você faça, você pode utilizar informações provenientes de outras fontes que não as bases internas, não informações cadastrais. Então, há empresas globais que estão vindo para o Brasil que se baseiam somente em dados de redes sociais. Tem um ótimo resultado. Eles pegam informações das redes e, através de informações das redes sociais, Facebook, principalmente, né, no Brasil lá fora o Twitter é muito forte, Google Plus e tudo mais, ela consegue fazer um julgamento, falar, olha, esse cara tem uma probabilidade maior de bem pagar, uma probabilidade menor. E eu consigo ordenar numa régua para quem eu tenho preferência conceder o crédito para aquelas que eu não tenho preferência. Fantástico, não? Fantástico. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já percebeu que até mesmo o GPS dos smartphones, eles nos dão informações demais para outras organizações. Então, você já percebeu que você está em determinado local, começa a ser bombardeado por várias propagandas. Você fala, puxa, mas como é que ele sabe que eu queria comprar isso? Ou talvez tenha sido a página que você entrou, ou o GPS, o local físico onde você está. São modelos onde ele vê onde você passa, as páginas que você passa, a forma como você passa pelas páginas, e aí no final das contas fala, olha, o Lineu tem uma probabilidade muito grande de querer consumir esse produto, então eu vou oferecer para esse produto. Lineu, você não quer uma viagem para fora? Nessa viagem você bota, olha, você pode pagar 50 vezes. É o quê? É uma venda, é um financiamento que está ali travestido em produto que está te entregando. Fantástico, né? Fantástico. É esse o novo mundo que a gente hoje está vivenciando. Então hoje, por exemplo, já vou falar um pouco mais do que é. Há varejistas, onde eles pedem, Alexandre, varejistas digitais, grandes varejistas digitais, eles pedem, puxa, Alexandre, eu preciso de modelos para justamente identificar os meus clientes principais, montar minha estratégia, então eu tenho um módulo que vai para marketing, vai estabelecer como que eu faço uma campanha de marketing e aí até mesmo vinculando a estratégia para conseguir crédito.
Então a gente está acelerando. Na sua experiência, as empresas, depois da implementação de uma inteligência toda estruturada para conceder crédito, a minha pergunta você já viu o empresário se surpreender com a decisão que o modelo é totalmente diferente do que ele fazia? Ou, não digo totalmente, mas bem diferente do perfil de cliente que ele queria atingir? Já. Acontece. Inclusive, o perfil dos clientes muda ao longo do tempo. Uhum. E eles acham que o modelo deve permanecer estático. Acontece. Por isso mesmo que eu falei, a experiência é muito importante. Que pior, né? E aí, por ser a SAGE, é uma empresa de modelagem quantitativa aplicada, né? Por ter tantos anos envolvida com modelos quantitativos. A gente é muito conservador, no uso de modelos. A gente fala que é preferível não ter modelo que ter modelo errado. Como um relógio. Um relógio, se estiver parado, ao menos 2 vezes no dia tem a hora certa. Agora, se estiver com a hora errada, 100% do dia está com a hora errada. Então a gente é muito conservador nisso. A gente sabe o potencial de uso, o potencial de resultado é enorme, é gigantesco, só que tem que ser usado com cautela. E, obviamente, que tem que ser parcimonioso. Quer dizer, opte por um modelo que seja mais simples e sofisticado, quando os resultados de ambos os modelos são muito parecidos. Não precisa ir para o mais sofisticado se o resultado não ser muito melhor. Claro, há situações onde, de fato, o modelo mais sofisticado vai te trazer um resultado muito superior. E talvez seja essa a vantagem competitiva que faz com que você prospere e o seu principal concorrente vá à bancarrota. Mas, muito cuidado, porque não é brincadeira. Mas ao mesmo tempo que não é brincadeira, não tem como você hoje não ligar para um mundo desse. Mas é coisa com o carro. Se o carro ser mal utilizado, ele é uma arma. Se for bem utilizado, é uma maravilha. Concorda? Sem dúvida. E a manutenção? Como que é feita a manutenção do modelo? Ela é periódica, a cada 6 meses, a cada um grande acontecimento, a grande mudança? Tem uma tecnologia para você desenvolver quando que eu devo fazer uma recalibração de modelo, quando que eu devo alterar o modelo, quando que eu devo neutralizar o modelo. Agora, o monitoramento tem que ser constante. Você tem que ter mecanismos para acompanhar a qualidade do resultado do modelo. Não é uma coisa cara, pelo contrário, não é uma coisa onerosa, no sentido de esforço de pessoas, mas você tem que ter essa visão, como qualquer outra coisa, como manutenção de um automóvel. Você tem que ter uma periodicidade, tem que olhar para aquilo. Para que você olha? Justamente para ter um custo maior na frente. Mas esse custo maior não é uma perda maior, mas é deixar de fazer bons negócios. É o custo da oportunidade perdida. Né? É o custo da oportunidade perdida. E como a gente está aqui no congresso de ações para o lucro, é importante ressaltar isso. A gente sempre vai estar maximizando o lucro. Não é somente diminuindo o prejuízo, mas é maximizando o lucro. Excelente. Foi muito interessante. Alexandre Bess, eu gostaria de agradecer toda essa transmissão de conhecimento, dicas e sugestões de como melhorar a sua concessão de crédito, de tal forma a melhorar o resultado das empresas. Muito obrigado.